As pessoas falam muito sobre ser bom. Ser bom para não ir para o inferno. Ser bom para ser aceito. Ser bom para ser amado. Ser bom para ser alguma coisa. E se eu te disser que talvez você esteja sendo bom pelos motivos errados? Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa simples, mas profunda. Será que ser bom ou ser mal realmente importa? Psicologicamente, religiosamente, socialmente e principalmente para você mesmo. Essa conversa aqui não é sobre te convencer de nada. É sobre te mostrar algo que a maioria das pessoas sente, mas não tem coragem de admitir. Antes de entrar no tema, eu preciso te avisar de uma coisa. Eu vou falar sobre o final do filme O Nevoeiro. Então, isso é um spoiler sério. Mas acredite, ele vai fazer sentido dentro da reflexão de hoje. Eu quero começar falando de O Nevoeiro, um filme que pra mim tem um dos finais mais inteligentes e mais reais que eu já vi. Mas sempre que eu converso com alguém que assistiu, a reação é quase sempre a mesma. Não gostei. Final horrível. Não fez sentido. E eu sempre penso, o problema não é o final. O problema é que as pessoas não estão preparadas para lidar com a verdade. Se você viu, você lembra. O pai está no carro com o filho e mais 3 pessoas. Os monstros estão por toda parte. Ele fez uma promessa para o filho. Eu não vou deixar eles te pegarem. E então ele olha para o revólver. 4 balas. 5 pessoas no carro, e ele toma a decisão mais trágica, mais humana e mais desesperada da história. Ele cumpre a promessa, mas ele fica vivo, porque não tinha bala para ele. O carro treme, ele pensa, pronto, são eles. Mas não, é o exército. Os soldados estão vencendo, e na fila, dentro dos caminhões, passa aquela mulher do começo do filme, aquela que pediu ajuda, e ninguém quis ajudar, mas ela sobreviveu, com 2 crianças nos braços. E os monstros já estavam acabando. As pessoas odeiam esse final porque ele esfrega na nossa cara uma verdade desconfortável. A maioria de nós só faz escolhas boas ou ruins dependendo do que acredita que vai acontecer depois. Mas a vida real não te avisa o depois. Nunca. Psicologicamente falando, ninguém é bom. Ninguém é mal. Ninguém acorda e pensa, hoje vou ser um vilão. As pessoas fazem escolhas baseadas em 3 coisas: medo, dor, recompensa. Simples assim. Se você acha que vai ser punido, tenta ser bom. Se você acha que vai ganhar algo sendo esperto, tenta ser mal. E se você está desesperado, você faz o que acha que precisa fazer para sobreviver. O protagonista de O Nevoeiro não é bom nem mal. Ele é humano. Ele tomou a pior decisão possível, achando que era a melhor. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você feriu alguém achando que estava protegendo? Quantas vezes você desistiu de algo bom, achando que estava fazendo certo? Quantas vezes você foi bom demais e só se machucou? A psicologia diz que ninguém é um personagem fixo. Você é contexto, você é momento, você é impulso, medo, intenção e consequência. Tudo misturado. Agora falando da forma mais neutra e respeitosa possível. A ideia de céu e inferno moldou o comportamento humano por séculos. Mas mesmo dentro da religião, existe algo que pouca gente percebe. Deus não quer que você seja bom por medo. Quer que você seja bom por consciência. Se você só faz o bem porque tem medo do inferno, você não é bom. Você é apenas obediente. E obedecer por medo não é moralidade, é autopreservação. Agora pensa assim, o pai de Um Nevoeiro acreditava que estava salvando o filho do pior destino possível. Ele não fez aquilo por crueldade. Fiz porque acreditou que era a única forma de impedir um sofrimento maior. Isso é pecado? É condenação? É maldade? Ou é apenas uma pessoa perdida tentando fazer o melhor que consegue com as informações que tem? Existe outra parte dessa conversa que quase ninguém tem coragem de tocar, porque mexe com crenças antigas, profundas e muitas vezes impostas. Quando falamos de inferno, a maioria das pessoas imagina a versão católica tradicional. Um lugar de fogo, sofrimento eterno, gritos, punição para sempre. Mas se você abrir a Bíblia e estudar sem filtros, sem tradição, sem medo, você percebe algo chocante. Essa versão de inferno eterno não existe nas escrituras originais. O que existe na Bíblia é um conceito completamente diferente: a morte eterna. A ideia de deixar de existir, de sumir, de apagar completamente, como se você nunca tivesse estado aqui. Nada de sofrimento eterno, nada de ser torturado para sempre. A punição não é viver na dor, a punição é não viver mais. Isso muda absolutamente tudo. Porque pensa comigo,
Se a consequência dos erros não é sofrer eternamente, e sim simplesmente não continuar, então o medo usado para controlar as pessoas também não faz sentido. O medo do fogo eterno não é uma doutrina bíblica, é uma construção humana, uma ferramenta psicológica, um mecanismo para manter ordem, para manter atenção, para manter obediência. E isso levanta uma pergunta brutal. Como você se comporta quando tira o medo da equação? Se a condenação final é deixar de existir, então o foco não é punição, é consequência, é responsabilidade, é direção. Você não é bom para evitar dor, você é bom para ter vida, literalmente. Mas aí vem a reflexão mais profunda de todas. Se no final quem não for salvo simplesmente desaparece, como isso muda a forma como você vive agora? Pensa nas decisões diárias, as pequenas mentiras, as escolhas impulsivas, as atitudes egoístas, os momentos em que você deixa de fazer o bem porque acha que ninguém vai ver. A Bíblia não fala de uma tortura eterna que te obriga a temer cada erro. Ela fala de consequência final. Ou você continua, ou você apaga. E isso deveria te dar mais responsabilidade, não menos. Porque se a existência não é eterna, cada momento se torna mais valioso. Cada decisão tem peso real. Não é sobre fugir da dor eterna, é sobre merecer continuar existindo. E existe uma segunda camada nessa história. Se quem não for salvo deixa de existir, então ser bom ou mal não influencia só seu destino. Influencia o mundo que você deixa para trás, a memória que você constrói, o impacto que você cria enquanto está aqui. Porque se um dia você simplesmente apagar, o que sobra? O que fica? O que você fez? O que você deixou? Quem você tocou? Esse é o ponto que ninguém fala. A verdadeira condenação não é o fogo, é a insignificância. É viver uma vida tão vazia que ela não merece continuidade. E quando você entende isso, você percebe que ser bom não é sobre medo, é sobre propósito. A teologia bíblica não está dizendo, faça o bem ou sofra para sempre. Ela está dizendo, faça o bem, ou tudo que você é deixa de existir. Inclusive a chance de ser alguém melhor. E isso é muito mais sério do que fogo eterno. A sociedade também tem sua versão de céu e inferno. O bom é recompensado com aprovação. O mal é punido com isolamento. Mas quer saber a verdade mais amarga? A sociedade não quer que você seja bom, quer que você seja funcional. Gente boa demais vira capacho. Gente mal demais vira problema. A sociedade quer você regulado, não virtuoso. Existe até um termo psicológico para isso: comportamento pró-social condicionado. Você faz o que agrada e recebe algo em troca. Mas isso não te torna bom, te torna previsível. Você já percebeu como a cultura mudou nos últimos anos? Como de repente ensinaram que a única regra que importa é: se valorize, coloque você em primeiro lugar, não se importe com ninguém. Parece libertador, né? Até que você percebe o que realmente está acontecendo. Hoje existem gurus, influenciadores e livros de autoajuda que vendem egoísmo como se fosse virtude. Eles dizem, não seja trouxa, não ajude quem não ajuda você, foque em si mesmo. E muita gente segue isso como mantra. E quando você ajuda alguém ou mostra empatia, é chamado de ingênuo, trouxa, perdedor. Quando você se importa, você é fraco. Quando você tem compaixão, você está atrasando sua própria vida. Mas pensa bem, essa lógica não é liberdade, é mercadoria. É um molde social moderno que ensina a ignorar o impacto que você tem nos outros. A mesma sociedade que nos dizia que o inferno estava nos observando, agora nos diz, não se preocupe com ninguém, você é suficiente. E o problema não é se valorizar. O problema é que eles confundem egoísmo com responsabilidade própria. Confundem autocuidado com indiferença. Confundem limites saudáveis com não se importar com ninguém. E isso cria um paradoxo cruel. Se você vive só para você, você não está sendo mal. Mas você também não está sendo bom. Você está desaparecendo aos poucos, mas de forma social, emocional e moral. E ninguém vai perceber sua ausência, até que já seja tarde. O ato de ajudar, de se importar, de assumir responsabilidade pelo mundo que você pode tocar, isso não te torna trouxa. Isso te torna humano. Isso te coloca no caminho de quem realmente entende o peso de suas ações. A cultura moderna do foda-se tenta te convencer que bondade é fraqueza. Mas a verdade é que ser bom, consciente e responsável, mesmo quando ninguém recompensa, é o que dá sentido à existência.
E é isso que realmente separa quem desaparece sem deixar rastro de quem deixa impacto. E tem algo que poucos enxergam. A cultura do foda-se não surgiu do nada. Ela nasce das feridas que carregamos. Pensa comigo, quantas pessoas que defendem essa ideia de só pensar em si mesmas já foram enganadas, traídas, machucadas, feitas de trouxa em algum momento da vida. É perceptível. Elas construíram uma armadura. Não porque são más, mas porque aprenderam que o mundo é cruel e que confiar dói. O problema é que, muitas vezes, a reação não é justa nem equilibrada. Em vez de entender, não foi minha culpa que o outro agiu mal, eu apenas devo ser mais cuidadoso. Elas dizem, se eu me importar com alguém, vou sofrer de novo. E aí a ferida vira armadura. A dor vira indiferença. O cuidado vira cálculo frio. Elas se tornam invisíveis para os outros. Não porque decidiram ser maus, mas porque o medo de se machucar transformou a empatia em egoísmo. E é aqui que a reflexão entra. O que fazemos com as feridas que nos causam? A maioria das pessoas deixa a ferida ditar comportamento, em vez de deixar a experiência ensinar. Se você não aprende a se proteger sem se fechar, você perde mais do que confiança. Você perde humanidade. É a diferença entre sobreviver ao trauma e viver para o trauma. Entre aprender a ser cuidadoso e aprender a não se importar. E quando você percebe isso, vê claramente que a verdadeira maldade não está nas feridas que você carrega, mas na forma como você decide reagir a elas. Ser bom ou mal importa? Sim, mas importa muito menos do que te ensinaram. O que realmente importa é a intenção, a consciência e o motivo. Se você é bom por medo, você é um prisioneiro. Se você é bom por interesse, você é um calculador. Se você é mal por dor, você é um reflexo do que te feriu. Se você é mal por prazer, você precisa de ajuda, não de julgamento. Mas se você é bom porque você entendeu que bondade não é moeda, é escolha, então, parabéns! Você encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. O final de O Nevoeiro é perfeito, porque ele mostra o que a vida faz com todo mundo. Ela não te avisa o que vem depois. Ela só te cobra pelas decisões que você toma no escuro. É por isso que, no fim das contas, não existe condenação pior que a nossa própria consciência. E é isso que eu quero que você leve de hoje. Você não tem que ser bom. Você tem que ser real. Você tem que ser responsável. Você tem que ser consciente. E tudo que estiver além disso é invenção humana. Pense nisso. Se esse vídeo fez você pensar e te deu aquele estalo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais reflexões que desafiam o que você acredita, mais momentos que fazem você parar para pensar de verdade. Até o próximo vídeo!